Todo mundo que gosta de filme de terror deve conhecer os seus subgêneros, principalmente um chamado o slasher, que surgiu em 1978 por um filme dirigido e roteirizado por um dos grandes nomes do terror, o John Carter. E muita gente considera que o Halloween de 78 não foi o oriundo desse subgênero, foi o Massacre da Serra Elétrica de 74. Porém, muitas das características que nós vimos em filmes de um assassino em série tem a sua estrutura tirada do Halloween de 78. E esse primeiro filme da franquia é indiscutivelmente o melhor por vários aspectos. Primeiro, pela forma que o Carpenter constrói o próprio suspense de forma gradativa, trazendo um terror quase observacional através do olhar do próprio Myers. E em cima disso temos também uma lenda urbana que o cerca, que é chamado de o bicho-papão. No termo original, o The Boogeyman. E isso faz com que o próprio filme não funcione somente como um filme de terror envolvendo um homem desconhecido e misterioso que sai matando várias pessoas. Existe uma lenda urbana por trás que rodeia a cidade de Illinois, e isso acaba dando ainda mais peso a todo o terror crescente em cima do próprio Michael Myers. E além disso, o roteiro do Carpenter faz com que o filme seja dividido em duas partes. Uma delas é feita pelo olhar do Dr. Sam Loomis, que está preocupado com Michael Myers, que fugiu do seu hospital psiquiátrico, inclusive em cima da sua preocupação que a humanização, entre aspas, do Myers surge, porque ele traz todo o contexto histórico que cerca aquele homem, e isso acaba humanizando o assassino da vez, assim eu vou chamar. E do outro lado nós temos a Laurie Strode, interpretada pela Jamie Lee Curtis, que é ela que traz o clima de terror que rodeia aquela cidade. São dois pontos que funcionam muito bem, que inclusive nesse filme é deixado um link que vai ser mostrado no filme posterior, onde mostra a Laurie tendo um vínculo com o próprio Michael Myers no passado. E tudo isso é feito através de uma cinematografia bem fria, que ressalta bem o perigo que rodeia aquela cidade, e a trilha sonora maravilhosa executada pelo próprio Carpenter fortalece a tensão do terror. E fora que uma das melhores músicas tema já feita para um filme de terror. Isso não podemos negar. Halloween de 78, sem sombra de dúvidas, é um dos grandes clássicos do cinema de terror e do próprio subgênero slasher. A direção do Carpenter realmente faz você sentir o medo que rodeia aquela cidade. O personagem do Michael Myers e sua postura apática, fria e sem alma fortalece ainda mais todo o clima de horror, fazendo com que esse primeiro filme se destaque de todos os outros lançados posteriormente. E como o sucesso de Halloween de 78 foi algo inegável, os estúdios queriam fazer uma franquia, sendo que a ideia inicial era realmente para ser uma antologia. E isso fez com que 3 anos depois tivéssemos Halloween 2, que dessa vez não tem a direção do John Carpenter, temos apenas o roteiro. Quem assume a direção aqui é o Rick Rosenthal. E é o tipo de continuação que não tem nem de longe a qualidade do anterior. Não que ele seja ruim, ele tem muitos pontos aqui a se destacar. Mas dá para perceber que o roteiro ele tenta se estender demais em uma história onde nem todas as situações acabam tendo sentido. E certas soluções acabam ficando muito bobas, muito avulsas. Inclusive até a própria ideia para trazer aquele vínculo do Myers com a Laurie aqui fica meio estranho, fica muito solto. E você acaba aceitando, mas não compra muito bem a ideia que foi entregue ali. E nesta continuação, que inicia justamente aonde o filme de 78 terminou, nós voltamos até a trama do Dr. Sam Loomis, só que aqui também fica meio deslocada. Ele parece que não tem muito o que fazer aqui, apenas dar continuidade ao que foi visto no filme de 78. E até os personagens secundários que surgiram dentro do enxerto do roteiro também não são tão legais. Um exemplo disso é o Jimmy, que era para ser um interesse amoroso, né, da Laurie, só que também não funciona. Ele é um personagem bem fraquinho, e a forma que ele é descartado do filme é bem ruinzinho também. Mas vale citar que esse filme, apesar das suas irregularidades, também tem pontos a se destacar, como citei. Primeiro, as próprias mortes, elas são muito mais inventivas. O Michael Myers aqui está muito mais criativo. A própria cidade de Illinois reage a todos os eventos que estavam acontecendo naquela noite. Inclusive isso é melhor explorado no filme Halloween Kills, onde a cidade realmente se volta por completo ao Michael. Mas isso aqui é uma extensão para um próximo vídeo. E existe também um arco de conclusão do Dr. Sam Loomis junto com o próprio Michael Myers, que inclusive se a franquia recomeçasse a partir dali seria muito mais interessante. Só que os filmes posteriores resolveram dar uma nova cara, assim eu vou chamar, para o personagem, e
não funcionou bem, né? Descaracterizou muito o que o Carpenter construiu. Mesmo assim, é um filme bom, tem bons momentos, tem boas ideias. Boa parte do roteiro você percebe que existe para poder prolongar algo que não tinha tanta necessidade. Isso acaba trazendo soluções meio bobas que ficam muito soltas, como eu citei. A explicação envolvendo o vínculo do Michael com a Laurie no seu passado, é um vínculo familiar, inclusive. Você compreende, mas engole meio que a seco ali. E o diretor Rick Rosenthal tenta simular um pouco do que o Carpenter mostrou no filme de 78, com muita câmera em mãos. Tenta trazer um terror mais subjetivo, só que não tem aquela mesma pegada do Carpenter. E isso você sente em toda a projeção. Mesmo assim, com todas essas irregularidades, Halloween de 81 foi uma continuação aceitável para o Michael Myers. Pena que os filmes posteriores começaram a cair ladeira abaixo. Mas para mim funciona bem como uma história de continuação que teve sua conclusão.